Um momento de cristicidade. A letra correta da verdade, ou seja, os princípios da vida espiritual necessários ao desenvolvimento que estamos buscando, são incorporados aos princípios enunciados nos capítulos anteriores deste livro. Ame a Deus com todo o teu coração, reconhecendo que Ele é o único poder e que não há poder em efeito algum. Ame o teu próximo como a ti mesmo, abstendo-se de todo julgamento, tanto para o bem quanto para o mal, perdoando 70 vezes 7 e rezando pelos seus inimigos. Reconheça a natureza infinita de um único ser. Comece a transbordar, ciente de que, quanto mais dar, mais lhe será dado. Manifeste Deus e não as coisas. Medite sobre Deus e suas coisas, e viva somente neste momento, que é o único momento que existe. A profunda percepção de alguns desses princípios, vivendo e trabalhando com eles, dia após dia e semana após semana, seria suficiente para transformar nossa vida e nos conduzir ao reino de Deus. Em vez de tentar compreender o significado pleno da verdade no curto espaço de tempo de um dia ou de uma semana, com a leitura deste ou de qualquer outro livro, deveríamos começar a trabalhar um princípio por vez, em meditação diária, pelo menos durante um mês, habitando nele até que seu significado interior seja revelado e se torne o espírito que vivifica. E em seguida, observar até que ponto nossas palavras e nossos atos se harmonizam com ele. Só assim o princípio se tornará osso dos nossos ossos e carne da nossa carne. Muitas vezes deixamos a pressão do mundo nos roubar, não só a nossa paz, mas o tempo de silêncio e de renovação que transformam nossas vidas. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith traz nesse trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, pela graça de seu mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado de consciência. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta como somos afetados pelas circunstâncias externas. O mestre poderia compartilhar a sua visão de como podemos nos tornar imunes a essas circunstâncias externas? Ô Gilson, aqui já nos deparamos de novo, observem isso, com aquela velha confusão que nós fazemos. É a confusão de acreditar que o mundo pode nos roubar a paz ou nos inquietar ou nos distrair da paz. A verdade é que não é o mundo que nos rouba a paz, nos distrai da paz, nos afasta da paz. A grande verdade é que internamente, nesta mente condicionada, neste cérebro condicionado, nessa forma como o pensamento se processa dentro de nós, assim como os sentimentos, as emoções e o modo de perceber a vida, é esta interna confusão que determina a ausência da paz. Não é o mundo
que nos rouba a paz. Assim sendo, não se trata de se tornar imune ao mundo e às pressões do mundo. A verdade de um trabalho direto, de compreensão da realidade sobre nós mesmos, isso irá tornar claro para nós próprios a condição psicológica em que nós nos encontramos. É quando podemos romper com isso. Não se trata do mundo, das pessoas, dos outros, ou algo lá fora está me impedindo de viver a paz. Se trata dessa interna condição. Como sinto, como penso, como vejo, como percebo e como reajo diante das situações que surgem. Se não há uma profunda compreensão da verdade sobre nós mesmos, nós não temos a menor chance de, nesta vida, realizar a verdade da paz. Aquilo que entendemos por paz não é paz. Aquilo que entendemos por liberdade não é liberdade. Por amor não é amor. São as nossas interpretações a respeito das situações, das circunstâncias, dos acontecimentos, o modo como interpretamos e traduzimos tudo à nossa volta, é que está produzindo esses estados internos confusos, que em um momento estamos tranquilos, relaxados, em paz, e no momento seguinte estamos em conflito, em desordem e em sofrimento. Então não compreendemos qual é a verdade da paz, da liberdade e do amor. Portanto, essa questão da imunidade não vem ao caso. Precisamos, na realidade, de uma grande sensibilidade à vida como ela acontece. Então, não é a imunidade à vida como ela acontece. É a sensibilidade à vida como ela acontece. Externamente e internamente. Se há uma realidade presente, livre de conflito, que é a realidade de uma mente não inquieta, não barulhenta, não condicionada, não presa ao modelo do mundo, que é ansiedade, raiva, medo, inveja, ambição. Se há uma outra qualidade de mente presente em cada um de nós, não há ausência da paz. Temos a presença da real paz, que é a presença da verdade divina. A realidade da paz, ela não tem o oposto. Não é aquilo que aqui, nesse instante, você chama de paz e no momento seguinte foi embora. Isso que nós chamamos de paz e que, em razão de uma situação externa, de uma pressão do mundo, ou situação acontecendo, essa paz se perde, ela não era real. A paz real, ela é não circunstancial. Ela está além das situações. É o seu natural estado de ser, livre da mente egóica. Portanto, o nosso trabalho aqui juntos consiste nessa aproximação da real paz, da verdadeira paz, da verdadeira liberdade. Quando há real liberdade, nada lhe aflige. Não há desordem, não há confusão, não há sofrimento. Aqui nesses encontros, nós estamos
nos aproximando do fim para esta psicológica interna, condicionada, condição mental. Uma vez livres desse condicionamento mental, dessa forma de sempre se sustentar reagindo a tudo que nos acontece a partir desse envolvimento do eu, do ego, desse elemento que vem do passado para julgar a experiência, interpretar a experiência, ler, fazer uma leitura da experiência. Livre desta condição, estamos diante da realidade divina. Nesta realidade divina, temos a presença do amor. Então aqui nós precisamos ter uma aproximação da vida em um alto grau na realidade de sensibilidade a ela, como ela acontece. É por isso que temos enfatizado a importância de darmos atenção ao que surge. Essa atenção requer um aprender sobre cada situação, internamente e externamente, que requer uma proximidade desta coisa, desta dada coisa, com sensibilidade. E o que é esta sensibilidade? E o que é essa atenção? É o olhar para esta situação sem fazer avaliações do pensador, do experimentador, desse elemento que é o ego, que é o eu, que vem do passado. Aquilo que temos colocado aqui, Gilson, é que, em geral, nós somos muito pessoais. Na maior parte do tempo, estamos sempre dentro de um movimento, sempre impondo às situações, às circunstâncias, a tudo que surge, uma proposta de cunho pessoal. Então, esta tendência ou inclinação nossa a esse formato de aceitar, rejeitar, gostar, não gostar, querer mais ou querer se livrar, tendo por princípio a pessoa que acreditamos ser, esse envolvimento pessoal está sustentando em nossas vidas o sofrimento. Se precisamos viver a verdade do amor, da liberdade, da paz, precisamos nos aproximar de tudo que surge sem o passado, sem esse envolvimento do pensamento. Uma vez que o pensamento é esse elemento em nós que chega para avaliar, para julgar, para comparar, para gostar, não gostar, aprovar, reprovar. Uma vida centrada em opiniões, em conceitos, em crenças. É isso que nos insensibiliza, é isso que faz com que tenhamos uma vida circunscrita dentro desse círculo, que é o círculo do ego, que é o círculo do eu. Um olhar direto para a verdade sobre nós mesmos. Rompe com isso. É quando a realidade divina se revela. Se revela além do corpo, além da mente, além do mundo. O mundo não pode tocar aquilo que está além dele. E aquilo que está além dele é essa realidade divina que somos, em nossa divina natureza, em nossa real natureza. É ter esta aproximação
é se acercar de si mesmo nesse instante, descobrindo como olhar para si mesmo, para suas reações, para poder romper com isso, para poder romper com esse elemento que é o ego, que é o eu, que vem do passado. É nisso que consiste os nossos encontros aqui, o nosso trabalho juntos. Se desejarmos experimentar Deus sinceramente, não deixaremos nada interferir em nossa determinação e nesse inabalável propósito. Certamente, conhecemos pessoas que já descobriram como fazer isso. Elas são capazes de realizar uma tremenda quantidade de trabalho sem parecer pressionadas pelo tempo e sempre, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas, se mostram calmas e serenas. Entram e saem da confusão e suportam qualquer pressão, com uma postura tranquila e uma calma imperturbável. Qual o segredo? Como desenvolveram essa habilidade? Há uma prática simples que, se exercitada todos os dias, pode nos trazer paz. É o desenvolvimento de uma consciência do agora, uma vivência do exato momento presente. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta que devemos desenvolver uma consciência do agora. Mestre, você pode compartilhar conosco a sua visão de como podemos permanecer no agora? Então, Gilson, esta ciência da verdade, ela não é algo do passado, nem é algo para o futuro. É a ciência em uma compreensão se revelando nesse instante. Portanto, aquilo que se faz necessário para cada um de nós é a verdade da revelação de que sua natureza verdadeira é aquilo que está presente agora. Portanto, é agora, é nesse instante, que esta verdade divina se revela. Se ela se revela, não há mais conflito, desordem, confusão, contradição, sofrimento ou problemas. Porque é da natureza da verdade não carregar mais ilusões com ela. E essa verdade é a natureza de Deus, que é a natureza do seu ser. Você pergunta como trazer isso para esse instante? Como assumir a verdade desse agora? Como estar presente no agora? Assumindo a verdade daquilo que é você. Mas não podemos começar a partir de uma ideia de como obter isso, realizar isso ou alcançar isso. Porque estaremos de novo voltando para essa noção de tempo, como em geral nós temos feito. As pessoas querem encontrar a verdade. A ideia de encontrar pressupõe tempo. Querem encontrar Deus, isso pressupõe tempo. O movimento de sair daqui para algum lugar. Então estamos sempre psicologicamente internalizando a ideia de um movimento. Aqui não se trata de um movimento. Aqui se trata desse aprender a olhar para aquilo que aqui está aqui nesse instante, nesse momento.
descobrir como olhar, tomar ciência de como se aproximar disso. Essa é a forma real de estarmos diante da realidade. Desta realidade que se revela agora. Tomar ciência do movimento do eu. Uma vez que esse movimento do eu em nós é o movimento do tempo, onde estamos sempre vivendo uma vida orientada por uma ideia de ser alguém presente que veio do passado e está caminhando para o futuro. Não existe tal coisa como passado, presente e futuro. Do ponto de vista psicológico, interno, real, isso não existe. Nós temos o tempo cronológico. Entre o nascer do sol e o pôr do sol, nós temos várias horas. E a gente pode acompanhar essas horas pelo relógio. Mas esse é o tempo cronológico. Mas no que diz respeito à verdade, à realidade divina, que é a realidade do seu ser, não existe tempo. Mas nós temos passado uma vida inteira envolvidos com essa ilusória noção do eu, que vive no tempo. É esse elemento que veio do passado e está caminhando para o futuro. Precisamos eliminar isso. Eliminando esse movimento de tempo psicológico, que é o movimento egóico. A grande realidade está presente aqui, sendo a vida como ela acontece. Esta realidade, esta divina, extraordinária, grandiosa realidade, é a realidade de que Deus é a única realidade presente. E essa realidade é a realidade do seu ser. E isso não está no tempo. É aquilo que está presente nesse instante, fora do tempo, como sendo sua natureza verdadeira. A revelação disso requer uma mente quieta, um cérebro silencioso, um estado interno de percepção desse instante, sem o percebedor. Um olhar sem o observador. Um escutar sem um elemento presente que compara, julga, avalia, gosta ou não gosta daquilo que escuta. Então temos a verdade do escutar, do real escutar. Temos a presença da realidade do agora. A realidade desse agora é a ausência de alguém no agora. Essa é uma outra confusão. As pessoas querem descobrir como entrar no agora, viver no agora. Quando o agora está, quando temos a realidade do agora, não temos o eu, não temos o ego, não temos a pessoa. Como se aproximar disso? Meditação. Descobrir o que é a verdade da meditação. É o que estamos compartilhando com você aqui nesses encontros online e presenciais. Descobrir o que é a ciência de ser, que é a ciência do agora. Isso requer a presença da verdadeira liberdade da meditação. Daquilo que eu tenho chamado de real meditação na prática. Conseguimos isso conscientemente treinando-nos a viver só neste agora, reconhecendo em primeiro lugar que não vivemos pelo maná de ontem. Uma vez que vivemos somente pelo maná de hoje,
dependemos apenas do que vem a nós hoje, e não como resultado do ontem ou do mês passado. Portanto, de nada vale perder tempo pensando nas dívidas ou nas ofensas cometidas contra nós no passado. Somos apenas responsáveis por este dia e este agora. Qualquer que seja o pedido feito a nós, vamos cumpri-lo neste momento. Se alguém nos pedir ajuda, não vamos esperar até a noite, mas respondamos ao chamado no momento em que ele vem. Se houver correspondência a ser respondida, façamos isso hoje, para que na manhã seguinte cheguemos ao nosso trabalho sem nenhuma pendência. É surpreendente a quantidade de tempo extra que temos durante o dia quando resolvemos tudo o que nos é apresentado. A maioria de nós nunca tem tempo livre, porque está sempre tentando terminar um trabalho que se acumulou de ontem e do dia anterior. Trabalho que deveria ter sido feito no dia em que ele foi apresentado. E para você que está assistindo o vídeo até o final e tem o desejo real, sincero, em compreender estas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros online de final de semana, existem também encontros presenciais, inclusive retiros de vários dias. Nesses encontros, que são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube, o mestre, além de responder diretamente às nossas perguntas, ele compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar, a gente acaba entrando de carona nesse silêncio que o mestre vive, nesse estado de presença que o mestre vive. E isso nos ajuda demais a investigarmos a nós mesmos, a termos uma visão e uma compreensão do que está além do intelectual. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo.